Quando se fala em culto tradicional iorubá, se trata exatamente de quê? Apenas do culto de orixá, é apenas do aspecto litúrgico, ritualístico, ou é muito mais amplo do que tudo isso? Então, existe uma nomenclatura que as pessoas usam até mesmo fora do território iorubá chamado Ixexelabá, que Ixexelabá, de uma forma geral, fala de tudo que pertence ao povo iorubá. Toda a filosofia de cultura, de linguagem, cultural, de dança, é tudo Ixexelabá. Só que dentro do próprio Ixexelabá existe o orixá Esse-Guilé, que é a tradição, é o culto tradicional do orixá. É o culto milenar praticado pelos aborígenes daquele país, daquela religião. Então, Ixexelabá é tudo que existe em território iorubá, como questões culturais, filosóficas e religiosas. E o orixá Esse-Guilé é a prática, a devoção ao orixá. Baba Rafael, você inclusive já fez algumas viagens à África. Você foi beber na fonte da terra-mãe, não é isso? Exatamente. Isso foi no ano de 2020, a qual eu fiquei 5 meses lá na cidade de Ibadan, no estado de Ọ̀yọ́, na cidade no país de Nigéria, né? Obviamente, em relação ao Brasil, a cultura é bem diferente. Você conseguiu se adaptar muito rápido à cultura iorubá? O povo iorubá tem concepções muito diferentes da nossa realidade em nosso país, né? Mas a gente que é do orixá, principalmente eu que venho desde criança, desde a minha adolescência, na verdade, dentro do culto da Umbanda, passei pelo Candomblé, então eu tive uma boa vivência religiosa. Então, quando a gente fala de religiosidade, a gente consegue praticar, se entender, compreender e vivenciar, independente do país que seja, ou da crença ou da prática que é formada pelos mesmos. Então, assim, para mim foi super tranquilo. É um pouco diferente porque a gente não fala a língua é uma língua bem difícil, né? A comida, a alimentação, o costume deles diários é muito diferente do nosso, né? Principalmente na questão comportamental, eles são muito sérios quando se fala em questão de hierarquia, de respeito, de doutrina, né? Eles têm uma alimentação diferente da nossa, né? Eles não costumam comer determinadas comidas que a gente come, né? Eles têm uma maneira de lidar com as mulheres, com as crianças, né? Então isso tudo a gente tem que se adaptar, porque a gente quando vai buscar algo que não é dentro do nosso território, a gente tem que se igualar e respeitar as doutrinas e as regras daquele mesmo lugar. Rafael, quando se fala em orixá, eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão assistindo o nosso programa vai logo lembrar da Umbanda e do Candomblé. E até por falta de conhecimento, né, de aprofundamento nisso, as pessoas pensam que na África é cultuado, que o Candomblé veio da África, que a Umbanda veio da África, e os ritos aqui do Brasil são os mesmos lá do rito na África. Quais são as principais diferenças do culto tradicional iorubá, na sua raiz, para o culto aqui no Brasil? Essa é uma pergunta um pouco complexa até mesmo para se responder. Porque, na verdade, a Umbanda e o Candomblé são religiões distintas, tá? A Umbanda é uma religião própria, o Candomblé é uma religião própria, e o culto tradicional, né, o Esse Orixá Ibilé, é um culto à parte também, entendeu? O Candomblé, ele foi fundamentado, ele foi formado, ele foi idealizado, né, aqui no Brasil, seguindo tradições que foram trazidas da Nigéria, né? Mas aqui ela foi formada uma religião chamada Candomblé, onde se cultua também os orixás, né? Esses mesmos orixás que nós cultuamos lá na Nigéria, tá? Só que de uma maneira diferente, né? Porque se aqui no Brasil foi formada essa religião, a qual agregou,
né? Vamos dizer assim, agregou particularidades culturais do nosso país, do nosso folclore, né? Teve colonizações, teve questões católicas e religiosas que se agregaram para uma fundamentação e a criação de uma nova religião. Religião essa que é pertencente ao Brasil. O candomblé ele não é praticado em território iorubá. Isso é bom deixar claro. O candomblé é uma religião brasileira, né, de fundamentação, de herança daquele povo que veio da Nigéria para o Brasil e, através do conhecimento, através do que vivenciava, tentou, através do nosso povo, manter essa tradição viva. Muito bom, muito bom. É importante esclarecer isso. O Babá Rafael, toda a África, antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui que uma pessoa me indagou hoje logo cedo de manhã, quando eu vi o post de sua reportagem. A pessoa perguntava: nós conhecemos orixás do Brasil, mas eu já ouvi falar pelo povo iorubá do nome Irumolés. Irumolés e orixás são a mesma coisa? Então, quando o Olodumare criou os orixás, alguns desses orixás eles tiveram o propósito de vir à Terra, e outros orixás não vieram do Orum para o plano do Ayê, né? Você pode ver que existem muitas histórias contadas que Xangô ele viveu em Oió, em uma determinada época, ele adentrou, né, a um buraco e simplesmente ele desapareceu, né? Ele se encantou, vamos dizer assim, né, se transformando num Eduará. E aí existem muitas outras histórias de Exu, de Ogum, né? Então isso comprova que esses orixás eles viveram na Terra, né? E outros orixás, outras divindades, elas não vieram do Orum para o Ayê. Essas divindades que não vieram do Orum para o Ayê são chamadas de Irumolés, tá? E essas divindades que vieram do Orum para o Ayê são chamadas de orixá. Muito bom. No Brasil se cultua basicamente 16 orixás. Na África esse número é maior? Muito maior. Existem milhares de orixás. Existem orixás que nunca vieram para o Brasil. Tem orixá que você vai para a Nigéria e você não consegue encontrar. Encontrar que eu falo é porque existem cultos que são muito em localidades muito difíceis de chegar, né? A Nigéria é um país que hoje o estrangeiro vai muito para a Nigéria para poder fazer suas iniciações, para poder beber dessa água. Só que existem regiões que a gente não consegue ir, ou que ainda não foi até mesmo descoberta, né? Existem famílias, cultos, clãs, mas existem muitos orixás que as pessoas do Brasil talvez não conheçam, mas que são de grande culto lá no Brasil, lá na Nigéria, né? Então não é só um número de 16 orixás, não. Você pode ver que o número de Irumolés são 401, né? E é daí para mais. É bem vasto. O Rafael, quando se fala na cultura religiosa iorubá, as pessoas pensam logo na questão de há uma dúvida na cabeça de algumas pessoas se é uma religião, se pode ser denominada de religião, de seita, de cultura tribal. Qual o conceito adequado quando a gente se refere à parte da cultura iorubá religiosa? É uma religião. Eu vejo como uma religião. Eu vejo que muito no Brasil ficou as pessoas falando muito em filosofia, né? É a filosofia da tradição iorubá, né? Mas o culto do orixá ele não se, como eu posso explicar? Ele não se minimiza somente numa filosofia, né? Ele se expande em prática, em doutrina, em aprendizado, né? Em progresso, em evolução, em bem-estar. E aí começa toda essa coisa para poder se formar uma religião, né? É um conceito, né, de ideias, de práticas que formam uma religião. Muito bom. Existe Deus para a cultura iorubá? Existe um Deus como, por exemplo, existe um Deus para a cultura cristã? O nosso, vamos dizer assim, o nosso Deus, né? A gente não vê como Deus, a gente não tem essa interpretação de esse aqui é Deus.
a gente fala do o Criador, né? Que é o Olodumare. O Olodumare é o ser supremo, né? Que detém, né, o maior poder, e acredita-se através, principalmente, das falas, né, de Odu Ifá, de Assé Ifá, né, na criação do mundo através do poder de Olodumare. O Olodumare foi quem criou os orixás, os irumolés, foi o Olodumare quem criou a humanidade através dos orixás, foi o Olodumare que designou a cada orixá uma área, né, vamos dizer assim, para trabalhar, né, para expressar sua divindade. Então a gente acredita num ser, né, supremo, um ser maior que a gente chama de Olodumare. Olodumare mesmo ele tem vários outros nomes, como Edumare, tá? E muitos outros nomes que podem ser, porque cada território iorubá é muito parecido com o povo indígena, porque é um local aborígene, né? Então a língua iorubá lá, existem vários tipos de línguas, né? Tem línguas mais modernas, algumas mais antigas, né? É igual o tupi, é igual a língua indígena. Se você for lá dentro do Xingu, você vai ver que lá dentro do Xingu existem mais de 22 tribos diferentes que falam 22 dialetos diferentes. Então, no território iorubá é a mesma coisa. Então, por exemplo, o Olodumare pode ser conhecido como Edumare em alguma região, o Olodumare em outra. Então, mas é o mesmo ser, a mesma divindade. Interessante. Ô Rafael, nós poderíamos também dizer que a religião tradicional iorubá, ela mantém até hoje, né, esse aspecto meio xamã? Xamã? Como assim? Ligado à questão do xamanismo, forças da natureza, essa coisa mais tribal. Sim, o culto tradicional iorubá é muito voltado à questão da natureza, né? Não só da natureza física, né? Mas da natureza espiritual. O culto tradicional fala de tradição. Então, a prática que é exercida dentro do culto é uma prática milenar, né? Você não vê dentro da cultura tradicional iorubá os antigos modernizando, tá? Como eu vejo hoje em algumas práticas dentro do Brasil, que cada ano que você passa é uma coisa nova, uma coisa transformada, uma coisa mudada. Não, lá são tradições que realmente são seguidas de bisavô para avô, para pai, para filho, para neto, da mesma maneira, né? Rezado os mesmos versos, os rituais são feitos da mesma maneira, né? Você não vê uma modernização, né? O povo iorubá é muito fechado, esse aspecto de tradição, de manter uma tradição verdadeira. Por isso que existe muito também, que eu dentro da minha cabeça, tá? Dentro da minha visão, muito essa questão da crítica, né, do que é feito fora do território iorubá, porque chega dentro do Brasil, chega dentro da Venezuela, de Cuba, de Bolívia, as pessoas começam a transformar o culto. Hoje, dentro do Brasil, você vê isso. Você vê pessoas pregando filosofias, né, sem ter vivência, sem ter prática, né, mas dentro do conceito dela, tudo posso, tudo sei. Eu sempre falo isso não de uma forma radical, mas a maneira que eu acredito, que você, para ditar algo, você para pregar algo, você precisa vivenciar. Por isso que eu falo que todo sacerdote de tradição iorubá, ele tem que ir em território iorubá, para vivenciar, para aprender. Ele precisa ter comunicação, contato com os seus sacerdotes diariamente, para poder aprender. E eu sempre vou bater nessa tecla, que é importante não só ir uma vez, mas pelo menos uma vez ao ano, a pessoa que se dedica para sacerdote, tanto como o Babalaú, como o Olorixá, Yanifá, Olorixá e Alorixá, ela precisa vivenciar território iorubá, ela precisa ir lá, ela precisa aprender, ela precisa sentar, ouvir, ela precisa ver
e compreender para que ela possa, quando sair de território Yorubá, ela consiga, dentro do seu país, pregar e exercer de uma forma verdadeira aquilo que ela está expondo como uma religião a qual ela está, entre aspas, né, vendendo para uma pessoa ou pregando como uma ideia de verdade, de filosofia, né? Porque você sabe que todo sacerdote tem os seus seguidores. Então, você, para ter seguidores, você tem que ter conhecimento, você tem que ter verdade, você tem que ter conteúdo, você tem que ter informação. Por isso que o estudo de um sacerdote, ele não é de meses, de anos, ele é eterno, é até o fim da vida dele, porque ele vai estudar, desculpa, vai terminar o tempo de vida e ele não vai ter aprendido tudo. Então, eu sou muito fechado e muito centrado nesse pensamento. Muito bom. Ouvindo você falar, Rafael, dá para perceber que a tradição oral ainda é muito forte, né, na África, né? Sim, hoje dentro do território... A maioria desse repasse de conhecimento é mais, como você falou, de pai para filho, de avô para pai, de tal, mas é muito do oral, né? Do repassar oralmente, não é? É passado de forma, que eu falei, de vivenciando. Lá no território Yorubá, para você conseguir compreender, isso eu vivenciei lá nos 5 meses que eu estive lá. E agora eu estou voltando para a Nigéria, tá? Eu só não vou dizer a data ainda porque a gente está no processo de preparando para essa viagem, porque tem todo um processo. Mas quando a gente ficou lá nos 5 meses, todos os dias de manhã, as crianças acordavam a partir das 5 horas da manhã para fazer o ossé daquele dia. Desculpa, porque todos os dias, dentro do calendário do orixá, ele pertence a um grupo determinado de orixás. Por exemplo, existe o ossé Aú, o ossé Jacutá, o ossé Ogum e o ossé Ossá. Dentro desses dias, né, são dias determinados de culto para determinados orixás. Então, as crianças, elas acordam, elas vão fazer os ossés daquela determinada divindade daquele dia, e depois ela vai sentar com o mais velho, né, daquele território, daquela família, para poder aprender o verso Ifá. Elas começam pelo Odu Ediobê, depois elas vão para o Odu Oyekumedi, e assim até o 16º Odu. Só que ela só vai aprender, por exemplo, o Oyekumedi, depois ela ter memorizado Ediobê. Ediobê é ensinado na segunda, um exemplo, segunda-feira. Aí passa segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias. Na quinta-feira, as crianças vão sentar novamente em frente ao sacerdote, elas vão ter que recitar esse Odu, que foi ensinado há 4 dias atrás. Elas têm 4 dias, vamos dizer assim, para treinar, para praticar aquele verso. No 4º dia, todas elas vão recitar. Se elas recitarem corretamente, aí elas vão passar para o próximo Odu, que é o Oyekumedi. E aí elas vão ficar durante mais 4 dias, até passar para o 3º Odu, e depois que completam os 16 Odus, aí elas começam, né? Aí elas vão estudar do Obê Oyeku até Obê Fum. E, novamente, de 4 em 4 dias, aí se chegar no 4º dia, por exemplo, de recitar, ela não souber, aí vai ter que passar mais 4 dias para poder comprovar em frente ali o mais velho, que ela sabe que ela tem o direito de saber o próximo verso. E isso, o sacerdote Yorubá, ele passa até chegar aos 256 Odus. E fora os outros rituais, aprender a rezar folha, Ixefá, Itefá, Orixá, e todas aquelas medicinas. Então você vê que é passado de forma verbal, diariamente, na vivência, naquele contato diário. Muito bom, muito bom. Ô, Babá Rafael, no Brasil nós temos os babalorixás e alorixás e toda a hierarquia. Na África, basicamente, são sacerdotes, eles são sacerdotes específicos para um orixá. No Brasil, nós sabemos que muitas vezes o sacerdote, ele é iniciado para um orixá, mas ele pode iniciar várias outras pessoas em orixás diferentes. Na África também é dessa forma, ou existe um sacerdote específico para cada orixá e aquele só inicia para aquele orixá as pessoas. Existe esse processo amplo de iniciação individual no Brasil? Na África também existe? Então,
Dentro do território iorubá, são divididos, vamos lá, vamos colocar assim bem rapidamente. Existe Babalaô, existe Yanifá, existe isso dentro do conceito do Ifá. Aí no grupo do Olorixás, são sacerdotes que são iniciados para Orixá, por exemplo. Xangô, Oxum, Obatalá ou Yalorixás. Isso é uma pergunta até bem complexa, porque eu não vivenciei todos os territórios iorubás, né? Então, muito do que eu sei é do que eu aprendo com a minha família. Então, por exemplo, Babalaú, né, o Luú, né, que o Luú é um sacerdote de grande conhecimento, né? Eles são responsáveis pelas iniciações a Orum e Laifá, né? Se aquele Babalaú, aquele Oluô, depois de muitos anos de conhecimento, né, de muita sabedoria, ele detém um grande conhecimento, uma grande sabedoria, ele pode... bom, isso é o que eu vivencio. Ele pode, por exemplo, fazer determinadas iniciações, né, junto com outros sacerdotes, né, e até mesmo em alorixás e olorixás de determinados orixás. Por exemplo, talvez a sociedade de Ebelrum, Egungun, né, se ele também for um Odé, né, porque dentro de território iorubá tem o costume das pessoas não terem mais de uma iniciação, né? Até já vi pessoas lá com 2 iniciações, né? Muitas das vezes, por exemplo, Ifá e Egungun, porque para Egungun, para alguns lugares, é considerado um orixá, como é considerado uma sociedade, né, de culto à sua ancestralidade, assim como Ebelrum é uma sociedade espiritual, né, representativa da nossa sociedade no céu, né? Então, isso é uma pergunta muito complexa, mas normalmente é assim: o sacerdote de Xangô, o sacerdote de Xangô, a sacerdotisa de Oxum, a sacerdotisa de Oxum, o sacerdote de Ifá, o sacerdote de Ifá, a sacerdotisa de Emonjá, sacerdotisa de Emonjá. E aí, muitas das vezes, quando você precisa fazer uma iniciação, por exemplo, o Babalaú, ele chama, quando ele recebe um estrangeiro que quer fazer uma iniciação, por exemplo, essa pessoa veio de Portugal e ela quer fazer uma iniciação de Exu. Então, o Babalaú, ele pega, ele chama ali o sacerdote ou a sacerdotisa de Exu, da confiança que é vinculada à família dele, para que ela venha fazer a iniciação dessa mesma pessoa que veio buscando esse axé. Então, isso é muito comum em território iorubá, que hoje no Brasil eu vejo uma disputa muito grande, né? As pessoas, elas fazem tudo, elas querem fazer tudo, em vez de elas se vincularem, né? Porque existe muito ego, muita vaidade, disputas. Isso no território iorubá já não existe tanto, porque as famílias, elas se unem, né? Quando eu não detenho esse conhecimento, mas o meu amigo Cláudio, ele detém, ele é de Ogum. Eu preciso iniciar esse cliente, né, entre aspas, que veio da Bélgica. Então eu vou lá, chamo o Cláudio, que é um sacerdote de Ogum, para ele vir na minha casa transportar esse axé para esse cliente. Muito bom. Eu sei que o Babá Rafael está trazendo um nível de conhecimento da experiência dele, da vivência dele, da família dele lá em território iorubá. O Rafael, eu fiz um convite a ele em off e reforço agora ao vivo, para que o Rafael possa participar quinzenalmente ou pelo menos uma vez por mês, para a gente ir esmiuçando detalhadamente cada parte da cultura iorubá. A entrevista aqui, na verdade, funciona como um ensaio inicial para os assuntos que a gente vai trazer de forma mais pontual, para ficar mais claro e as pessoas conseguirem entender como funciona o culto tradicional iorubá lá na nossa terra-mãe, que é a África. Rafael, nós já estamos caminhando já para os instantes finais desse nosso bate-papo, de muitos outros, assim espero. E aí eu gostaria de saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Você também é sacerdote do culto tradicional, você também é babalaô, você se coloca à disposição para atender quaisquer pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Com que tipo de orientação ou trabalhos você realiza para essas pessoas? Ou pode realizar para essas pessoas? Não, eu atendo pessoas hoje, eu posso dizer, do Brasil inteiro, né? Eu tenho algumas localidades a qual eu já trabalho há algum tempo, além do Rio de Janeiro, que é São Paulo, e principalmente Bahia, que é em Feira de Santana, onde eu tenho algumas pessoas que são vinculadas a mim há alguns anos,
né? E tem muitos clientes em outros países. Hoje, dentro da minha casa, eu uso o método do Hering de Lugum, né? O método do Búzios, só que a minha metodologia é tradicional de Oió, tá? Porque eu estudei com o Babá de Oió, venho estudando diariamente com outros sacerdotes de Oió, né? Tanto que há pouco tempo eu comecei a exercer o eboriru do Hering de Lugum, né? Que é um dos ebós que é realizado dentro de Hering de Lugum, né? No estado de Oió, né? Além da consulta oracular com esse método de Hering de Lugum, a gente realiza ebó, bibó, ori, magias. Agora a gente está entrando no processo de iniciações, né, tendo a presença de Yorubás e também de outros irmãos meus que já detêm determinado conhecimento, para juntos a gente estar dando início às iniciações, assim como Ixefá. Então, são muitas ferramentas que hoje a gente tem e vamos ter mais para frente muitas outras, porque quanto mais a gente estudar, mais a gente vai aprendendo e a gente vai honestamente tendo a ferramenta certa, né, o conhecimento certo para poder ajudar os seres humanos, né? Porque essa é a função do sacerdote, do babalaô, do orixá, da Ialorixá, né, de ter conhecimento para prestar a voz do orixá para aquele que necessita. Muito bom. Tem um ouvinte que mandou aqui uma pergunta que eu vou me adiantar logo aqui, que é o Paulo pergunta o seguinte: eu fui iniciado em Candomblé, ele não especifica qual foi a nação, mas eu escuto falar muito no culto de Ifá, no culto de Orumilá Ifá, Orumila Ifá. Aí ele pergunta, qual dos dois é o melhor, o culto de Candomblé ou o culto de Orumilá Ifá? Se é que se pode determinar quem é melhor ou não. Não existe concepção de melhor ou pior. É importante o Paulo entender o que é melhor para si, né? Muitas das vezes a pessoa ela vai querer conhecer o culto tradicional, mas não vai se adaptar, né? É verdade. Eu conheço muitos candomblecistas que não se adaptaram e não é que não aceita, não quer conhecer, não quer praticar. E tá certo, você tem que defender aquilo que você tem como verdade, né? O Ifá não está aqui para diminuir o candomblé, nem a Umbanda, e vice-versa. A Umbanda também não é melhor que o candomblé também não é melhor que a Umbanda, né? Eu acho que todos têm o seu valor. O que você tem que se colocar é entender onde você se encaixa, onde está aquela filosofia que detém a verdade para você. Por exemplo, eu sou um praticante do Orixá Isim-Ibilé, porque eu acho que o Orixá Isim-Ibilé, o culto tradicional iorubá, é o que me propõe a verdade daquilo que eu acredito como culto para o Orixá. Assim como eu também pratico desde os meus 15 anos a Umbanda, porque eu tenho a fé nas entidades, são espíritos que me protegeram, me guiaram até onde eu cheguei, né? E você vê que são filosofias diferentes, né? Que não precisam ser misturadas, né? Tanto que aqui em casa a gente tem os dias de Umbanda e os dias de prática tradicional, porque são doutrinas diferentes e que devem ser respeitadas. Maravilha, sábia resposta, Babá. Obrigado, querido, pela sua participação. É sempre um prazer imenso poder conversar com você. Nós somos amigos recentemente, mas eu gosto muito da sua forma de se expressar, com muita coerência, com muita responsabilidade, com muita objetividade. E isso é muito bom, porque, na verdade, esse espaço que nós cedemos aqui, apesar de sermos lá aqui no interior da Paraíba, mas eu acho de suma importância para que as pessoas possam entender como é que funciona o culto tradicional iorubá. Nós não estamos aqui para, como bem falou o Babá, para dizer que aqui é melhor, aqui é pior, o nosso é melhor, o outro é ruim, não. O nosso intuito não é esse. Nosso intuito é trazer a informação de como a coisa realmente funciona. E aí cada um se identifica. Não é isso, Babá? Exatamente. Não, esse canal é de suma importância. Eu sempre falo que os canais de comunicações, eles são fontes, né, para a gente poder alcançar lugares que não são encontrados ou que não detêm determinada cultura. Né? Talvez aí não seja forte o Ifá. Isso não quer dizer que não seja, porque Ifá diz que através do ser humano ele será propagado. Através de você, eu estou propagando um pouco da palavra de Ifá para as pessoas da sua cidade. É dessa maneira que Ifá, que o Orixá trabalha, alcança. Exatamente, boas palavras. Babá, quem quiser saber mais informações, fique à vontade, divulgue seu Instagram, suas redes sociais, fique à vontade.
Eu uso muito o Instagram, né, que é o @babarrafael1, né, e o meu telefone de contato é o 021 99912 9138. Né? Quem quiser buscar uma consulta oracular para ouvir a voz do orixá, pode entrar em contato comigo por esse número ou pelo meu Instagram.